Então eu vou saindo ali, eu vou... Saindo? Como assim? Não, é que depois desse tempo todo, finalmente deu certo de reunir a família, né? A gente vai conseguir fazer aquele jantarzão e tal. Ah, por isso você tá feliz. Mas e o vídeo? Putz, tá zoando, cara. Marquei o jantar e esqueci o compromisso nessa terça-feira. Começa mais um Loki News trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em família reunida, certamente todos aqui já devem saber de outros Loki News que em breve a AMD deverá colocar no mercado seus novos processadores baseados na arquitetura Zen 4 com plataforma M5, onde agora o Greymon 55 tratou de vazar a lista dos modelos da nova família. Como já era de se esperar, são 4 integrantes nessa família: Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Bem que a gente gostaria, né? Apesar da brincadeira, são realmente 4 modelos. É exemplo do lançamento dos Ryzen 5000, agora a AMD está preparando o 7950X, 7900X, 7800X e 7600X, com a mesma contagem de núcleos dos seus antecessores. O Digimon também fez um comentário a respeito do preço do 7950X, algo que ele acabou apagando posteriormente. Mas para constar, ele havia falado em 5.999 renminbi, que não é a moeda de nenhum joguinho online. Ué, de quem que é então? De qual país é? Chinese Democracy, e esse valor é surpreendentemente até um pouquinho mais barato do que o 5950X foi lançado. E vocês esperavam mais modelos do Ryzen 7000 no lançamento? Acham que esse preço aí vai realmente se confirmar? Deixa aí nos comentários. E se a conversa é lançamento, sempre que estamos chegando perto da data, começam a pipocar informações mais precisas sobre o produto, o que de certo modo é algo óbvio, e como a notícia passada falava sobre a linha no lançamento dos Ryzen 7000, essa aqui fala especificamente sobre a data em que os novos modelos deverão chegar ao mercado. O vazamento, que veio diretamente de uma foto tirada de uma apresentação da AMD China para alguns lojistas e distribuidores, mostra um slide sobre o socket AM5 com um sugestivo título mencionando disponibilidade no dia 15 de setembro, o que significa que estamos a pouco menos de 2 meses para conhecer o Rafael e as demais tartarugas ninja. Além disso, também existe a suposição de que as novas Radeon deverão vir ali com 1 ou 2 meses de diferença, com lançamento no final de outubro até meio de novembro, algo que inclusive é bem parecido com o esquema do lançamento dos Ryzen 5000 e das GPUs RDNA 2. O lado bom disso tudo é que, apesar desses serem apenas rumores, a AMD anda cumprindo seu cronograma de lançamentos, algo muito diferente do que acontece com a Intel e os seus orcs. E por falar em orcs, nós já podemos soltar os rojões, pois finalmente o primeiro orc para desktop parece estar a caminho do mercado. Um pequeno passo para a Intel e um grande passo para nossa terça-feira. A primeira orc a aparecer na listagem de uma loja chinesa foi a Gunir Arc A380 Photon, que se trata de um modelo custom de A380, a placa de vídeo, não o avião. Ela vem com um cooler dual slot e dual fan, TDP aumentado de 75 para 92 watts e overclock para 2450 MHz. Como o próprio nome da placa e o seu TDP sugerem, esse é o modelo de entrada da Intel, onde, segundo os rumores, deverá ser bom o suficiente para rivalizar com a RX 6400. De acordo com o anúncio, o preço sugerido é de 3.999 renminbi, o que dá algo como $595. Claramente um valor provisório, afinal foi-se o preço de GPUs caras e o preço sugerido pela Intel é na realidade de 1.030 renminbi, ou $153. A Orc pode até estar chegando no mercado, mas que baita lançamento frio, precisava dar uma esquentada. E por falar em coisas quentes, quentes como as novas GPUs da Nvidia, as quais prometem ser quentes, afinal em outras oportunidades apareceram aqui as notícias falando que a Nvidia estava testando placas com TDP de até 900 watts, o que parece algo surreal. Só que agora o Copset Equimi chegou com novas informações que sugerem que as coisas podem ser um pouco menos quentes. De acordo com o leaker, o AD102, que deverá equipar as futuras 4090 e 4090 Ti, virá com um TDP um pouco mais moderado de apenas 800 watts. Ai, nossa, ainda bem, de 900 para 800, ainda bem. Enquanto as demais GPUs, como o AD103 da 4080 virá com 450 watts, o AD104 da 4070 com 400 watts e por fim o AD106 lá da 4060 vai ter TDP de módicos 260 watts.
módicos. Enquanto as placas de desktop prometem ser verdadeiros aquecedores, as variantes mobile dessas mesmas GPUs têm TDP que vai dos 140 aos 175 watts, o que implica que pode existir uma diferença considerável no desempenho entre desktops e os portáteis. Espero que não e a gente não comece a voltar no tempo em relação à diferença de desempenho de desktops e notebooks. Mas tem uma nota de esperança nessa notícia. O Copite acredita que as placas não vão usar todo esse TDP, o que é ótimo, afinal imagina só como é que ficaria a conta de luz para uma dessas placas renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidolas, que felizmente não levam tanto tempo quanto a Microsoft levou para enterrar o Internet Explorer. Se você é um pouco mais das antigas, certamente deve ter usado muito o Internet Explorer, que era o browser que a Microsoft costumava integrar no Windows. Você pode ou não ter histórias boas para contar a respeito da experiência de uso com esse navegador, onde para alguns ele literalmente só servia para instalar o Chrome. Sabendo disso e que a própria Microsoft o substituiu pelo Edge, depois de 27 anos, eles finalmente aposentaram o velho Internet Explorer, o que talvez seja o anúncio formal para o seu fim. Afinal, quem em sã consciência ainda usa isso em 2022? Outra coisa inacreditável para o presente século é o que aconteceu no mercado de automóveis soviético, no mercado de automóveis russo. Por conta das sanções, a Lada foi obrigada a reviver um modelo de 2011, como se ele fosse uma baita novidade. O carro, chamado Granta Classic, abandonou os airbags frontais, freios ABS, controle de estabilidade, central multimídia e utiliza um motor 1.6 de 90 cavalos que veio direto da década de 90. Tudo por conta das sanções econômicas que cortaram o acesso russo a esses itens e demais componentes eletrônicos necessários para montar os modelos mais modernos. Ah, Robson, isso aí nem é tão ruim assim. O carro deve ser barato, pelo menos, né? Só que não. De acordo com o site do fabricante, o Granta Classic está sendo vendido por 678.300 rublos, ou cerca de 60 mil reais. Eu acho que já dá pra vender no Brasil, né? Nesse esquema de cortar tudo e vender muito caro. Fica a dica aí pra Lada, né? O mercado aqui tá aberto. Mas no final, é incrível como essas sanções fizeram a indústria automotiva russa andar de lado, né? Ou seria de lada? Essa foi boa. Falando em coisas que andam de lado, não é de hoje que temos pessoas argumentando que diversos criptoativos têm sido usados para alimentar esquemas Ponzi, também conhecidos como pirâmide. Agora imagina que você é um homem mais rico do mundo e está sendo processado por alguém alegando que você está por trás de um esquema de pirâmide para valorizar uma certa meme coin. Pois é exatamente isso que rolou com Elon Musk e suas empresas. Um camarada chamado Keith Johnson está processando o bilionário sobre o pretexto de que ele e suas empresas ficaram promovendo o Dogecoin, fazendo a criptomoeda valorizar, para depois fazer ela crashar, o que ele chama de esquema pirâmide, e por essa mesma razão ele está pedindo 258 bilhões de dólares em indenização pelos prejuízos causados e pela oscilação no valor da moeda. Mas o que também deve custar um monte de moedas é esse monitor que a AUO está preparando. Com foco nos jogadores de esportes, o modelo pretende entregar uma taxa de atualização de 540 Hz. Não foram reveladas maiores informações sobre o monitor, porém o pessoal do MyDrivers pontuou que nem mesmo a RTX 3090 Ti dá conta de empurrar 540 FPS nos títulos de esportes, o que significa que o lançamento desse monitor provavelmente ficará apenas para o final de 2022, o que coincide com o lançamento das GPUs de nova geração da Nvidia e AMD. Pera, 3090 Ti não dá conta de empurrar mais de 500 FPS no CS?
E aí, galera do CS? Não foi falado nada sobre o preço, mas certamente deve ser alto o suficiente para considerarmos como bullying com nossa conta bancária. E falando em bullying, você é desses que acha que ficar xingando os outros no joguinho online ou em redes sociais não dá nada ou tem que zoar mesmo? Então saiba que essa sua atitude, no mínimo questionável, está rendendo até prisão no Japão. A lei foi endurecida depois de uma estrela da TV de 22 anos ter se suicidado após ter sofrido bullying e abusos na internet em 2020. O que na época teve como desfecho uma multa de $67 para cada um dos responsáveis, o que segundo a família da moça e a opinião pública foi uma punição muito branda. Sendo assim, o parlamento japonês acabou de aprovar uma lei que aumenta essa multa para até $2.200, com a possibilidade de detenção de até 1 ano, podendo chegar até 3 dependendo da gravidade do caso. Então acho que é bom pensar 2 vezes antes de começar a fazer bullying online. Agora, deixando pra lá esse papo ruim de bullying, um artista brasileiro chamado Wagner Janelli criou uma nova Pokédex com 151 Pokémons. Eles foram chamados de Bagmon, porque sabe como é, né? Se a Nintendo vê isso... Robson, mas pra que recriar os Pokémons? O que tem demais? O que esse cara fez de diferente? Bom, os 151 monstrinhos criados por ele são totalmente baseados na cultura brasileira. Por exemplo, temos ali o Feijote, que foi inspirado em um pote de sorvete cheio de feijão. É muito brasileiro isso. Ou o Ratim-Rato, que é baseado no ratinho do banho do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu pensei que ia ser o ratinho da TV. Não deixa de ser também da TV, o outro ratinho. Quem quiser conferir todo o trabalho, o Wagner disponibilizou todos os monstrinhos em uma thread no Twitter. Eles são muito bem feitos e garanto que ninguém vai se arrepender de ir lá dar uma conferida. Mas sem arrependimentos, deve ser aquele povo que esperou a poeira baixar para realizar o sonho da GPU própria. De acordo com aquela pesquisa do 3D Center que vira e mexe aparece aqui nas suas... Aparece aqui no Lock News, as GPUs já estão sendo vendidas abaixo do MSRP, que é o preço sugerido pelo fabricante. Segundo o último relatório, as GPUs da AMD já se encontram com preço médio de 92% do MSRP, enquanto as Nvidia 102%, o que implica que, além das coisas terem retornado à normalidade, provavelmente estão fazendo descontos para desovar essas placas, o que, se voltarmos poucos meses atrás, diriam que isso seria algo impossível de acontecer. E você vai esperar a nova geração ou vai realizar o sonho da GPU própria agora mesmo? Deixa aí nos comentários. Agora, se seu sonho é conseguir a primeira camiseta do Lock Gamer, você precisa correr lá e fazer a reserva aqui no e-mail, ó. Ainda tá disponível, você ainda pode fazer a sua reserva. Manda lá um e-mail com o assunto camiseta que a gente vai começar a entrar em contato com vocês. E a edição FE da primeira camiseta já vai começar a chegar nas suas mãos. Então corre lá que essa é a última semana para fazer as reservas. E em tempos de queda no valor das criptomoedas, já era esperado que logo os mineiros começariam a se desfazer das suas GPUs. Afinal, a mineração de Ethereum é cada vez menos atrativa. Dito isso, os mineiros asiáticos têm feito lives para leiloar os restos de mineração. GPUs, onde uma 3060 Ti pode ser adquirida pelo valor que vai dos 300 aos $400. Não sei vocês, mas pago R$100. E olha que hoje eu tô sendo bem generoso. Digimon, digitais, Digimon são Falando em Digimon, mais uma notícia fresquinha vindo diretamente do mundo digital. Segundo o Greymon55, o Rafael X já entrou em produção em massa e não deverá levar muito tempo depois do lançamento do Rafael para chegar ao mercado. Para quem não sabe do que se trata o Rafael X, é o Rafael com Vcache, tipo 5800X 3D. Lembra daquela treta que rolou com o TikTok nos Estados Unidos alguns anos atrás? Aquela sobre eles terem armazenado os dados localmente e não na China? Então, ao que parece, isso não valeu de nada, afinal, em alguns áudios que vazaram, um funcionário da empresa disse que tudo pode ser visto na China. Um diretor disse que tem um engenheiro em Beijing que é chamado de Master Admin, e ele tem acesso a tudo. Em outras palavras, os chineses continuam tendo acesso a dados e históricos de atividade e comportamento de todo mundo que usa essa bomba. Depois do anúncio que a Microsoft havia demitido e encerrado as suas atividades na Rússia, não lembra disso? Saiu em outras terças-feiras, agora eles resolveram bloquear o download das ferramentas de instalações do Windows 10 e 11, com os usuários russos relatando mensagens de erro ao tentar fazer o download. Pelo visto, o torresmo, que é aquele prato da culinária portuguesa e brasileira, em breve irá fazer parte do cardápio dos russos. E essas foram as notícias rapidolas, que só não são mais rápidas do que os mineiros. Não, eles não voltaram. Agora, o estrago que eles fizeram, não é segredo pra ninguém que o último ciclo de mineração foi um dos grandes responsáveis pela alta de preço das GPUs.
GPUs, algo que por cerca de um ano assombrou os gamers, que só queriam uma placa de vídeo para chamar de sua. Não é segredo para ninguém também que os fabricantes lucraram bastante nesse período e que os mineiros botaram uma grana séria nisso aí. Mas quanto foi exatamente que eles investiram? É isso que um relatório da BitPro Consulting veio a responder, chegando à conclusão que nos últimos 1 ano e meio os mineiros gastaram, se preparem, 15 bilhões de dólares em GPUs. Eles deixam bem claro que esse valor exclui CPUs, placas-mãe e fontes para montar suas rigs de mineração. Pois é, né? Parece que no final das contas a responsabilidade por falta de GPUs no mercado era realmente dos mineiros. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Que surpresa. Só que além da imaginação, só essa dica de promoção. E a dica de promoção da semana é a RTX 3080 GB modelo Vision. Ela tá custando 5.699 na terabyte. Então corre que enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, perto do botão de curtir e se inscrever do canal. Mas corre lá, não fica só imaginando como seria. E por falar em imaginação, para os brasileiros que desejam ter um Steam Deck, esse é o único recurso que resta. Afinal, o portátil não é vendido localmente. Porém, enquanto só te resta sonhar com um desses, a AMD e a Valve já estão planejando o seu sucessor. Ao menos é o que diz o Moore's Law is Dead. Segundo o leaker, a AMD já estaria trabalhando no sucessor do Van Gogh, que é a APU do Steam Deck, onde supostamente ele vem sido chamado de Little Phoenix, devendo ser uma versão reduzida do Phoenix Point. Sim, aquela APU que apareceu aqui na última semana. Essa APUzinha deverá ser fabricada em 5 nanômetros, integrando 4 núcleos Zen 4 e uma GPU baseada na arquitetura RDNA 3, o que, de acordo com o leaker, deverá ser bom o suficiente para se obter ganhos de até 50% no desempenho da CPU e algo perto disso para a GPU, o que já seria um baita upgrade para o Steam Deck. A expectativa é que o lançamento da pequena Fênix aconteça ali pelo fim de 2023, porém também pode ser que esse seja um produto de 2024. Espero que até lá o primeiro Steam Deck chegue ao Brasil, afinal, sonhar nunca é demais. Mas tem uma coisa que você não precisa sonhar, são com jogos grátis. Afinal, eles são grátis e são uma realidade. Toda semana estão aí sem falta. E essa semana eles vão liberar o Car Mechanic Simulator 2018, que, como o próprio nome sugere, te permite botar a mão na graxa sem sujá-la. E também o A Game of Thrones, The Board Game Digital Edition, que se trata de uma adaptação digital do jogo de tabuleiro dessa famosa série. E é isso aí, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tá esquecendo nada não? Ah, verdade! A Amazon anunciou que eles irão disponibilizar até dia 31 jogos de PC, o que inclui títulos como Metal Slug 2, Mass Effect Legendary Edition, Grid Legends, Need for Speed Heat e vários outros títulos da saga Star Wars. Pois é, e para resgatar todos esses jogos é só você clicar no link aí embaixo e virar membro do Prime. Molezinha mesmo, né? Aproveita ali. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Dá pra você fazer um teste gratuito e pegar os jogos todos na faixa. Não conta. Conta pra todo mundo, aliás, conta pra todo mundo. Conta também que pra ter mais notícias, você precisa deixar o like e se inscrever aqui no canal. Afinal, a gente sempre tem Lock News. Como assim? Como assim? Quando a gente tem Lock News? Você chegou agora? Terça-feira, quando volta mais um Lock News.